E o presidente Augusto Melo prometeu aí de 12 a 13 reforços. Para trazer tudo isso, ele está encontrando muita dificuldade por causa da fama do Corinthians. A fama de mal pagador. Não foi um, não foi dois, não foram três. Foram muitas e muitas vezes nos últimos anos que o Corinthians encontrou problemas desse tipo, não pagou quando deveria, teve que resolver o problema na FIFA. Recentemente já tem o Matias Rojas aí notificando o clube, ele que não está no clube nem há 6 meses e já notificou o clube por causa de atrasos, enfim, isso está atrapalhando o Corinthians, que tem concorrência. Por exemplo, o lateral direito Leonardo Godoy do Estudiantes está praticamente acertado com o Atlético Paranaense. O Corinthians pretendia trazer esse jogador. O Rolhézer também do Estudiantes, meio atacante, ainda não decidiu o futuro. O Corinthians está tentando trazer, mas está brigando aí com a concorrência, está com dificuldade, assim como Rodrigo Garro, que está com a proposta do Corinthians em cima da mesa, meio atacante lá do Talleres, da Argentina. Por enquanto, nenhuma resposta. O mesmo vale para o Lautaro Dias. O Corinthians está tentando, está buscando, está tentando avançar nas negociações. O Félix Torres, o zagueiro, né, que está lá no Santos Laguna, e o Diego Palacios, que está na MLS. Esses sim são os mais avançados, os dois equatorianos, praticamente acertados com o Corinthians. Mas é um Corinthians com dificuldade no mercado, muito por causa dessa fama. Hoje, numa entrevista aos nossos amigos da ESPN, o presidente do Argentinos Júniors, clube que negociou o Fausto Vera com o Corinthians, disse o seguinte: o Christian Malaspina, todos sabem que eles não pagam, aspas para ele, todos sabem que eles não pagam, se referindo à diretoria do Corinthians, se referindo ao Corinthians em si. O Corinthians deve aí cerca de 40% ainda do que pagou pelo Fausto Vera. Foram 8 milhões de dólares, cerca de 40% desse valor o Corinthians está devendo ao Argentinos Júniors, que já recorreu à FIFA e tudo mais. E ele disse isso tratando justamente sobre essa busca do Corinthians. Ele foi questionado nesse intuito, nesse sentido, de olha, como que você está vendo o Corinthians aqui no mercado argentino, está buscando jogador no Estudiantes, está buscando jogador no Talleres, está buscando jogador lá no Del Valle do Equador, e ele falou, olha, eles não pagam e todos sabem disso, e isso dificulta. Eu fui buscar informações com as pessoas da futura diretoria do Corinthians, né, liderada pelo Augusto Melo, e o que foi passado para mim é que sim, isso realmente está atrapalhando. De que maneira? E aí o que foi relatado para mim é o seguinte: olha, quando você vai atrás de um jogador e você tem uma concorrência para trazer esse jogador, quando é para o Corinthians, os clubes querem mais dinheiro, querem uma entrada, o jogador não aceita colocar muita parte do salário no direito de imagem, o clube que está cedendo o jogador não quer parcelar muitas vezes por ser o Corinthians e topa parcelar quando é outro, enfim. O Corinthians pode pagar mais caro, tem que pagar em menos parcelas, ter que colocar a maior parte do salário em CLT, tudo por causa dessa fama. Aliás, o Braz aqui, nosso cinegrafista, já estava empolgadão. Falou, William, você viu? O Firmino começou a seguir o Corinthians. Eu adoro os nas fiscais redes de sociais. curtidas. Adoro fiscais de curtidas. Curtindo o Corinthians. Exato. Olha, outro que o torcedor do Corinthians espera, o Nicolete falou sobre ele, Everton Ribeiro. Qual é a situação do Everton Ribeiro? Como é que tá a situação do Corinthians aí nesse mercado da bola, esse início de mercado da bola pro Timão? Tudo bem, meu querido? Fala, William, tudo bem? Abraço para você, para Natália, Mari, fã de esportes. Pois é, William, situação do Corinthians complicada, porque vocês já destacaram aí, o Corinthians anunciou no último balancete que está devendo 88 milhões de reais de direitos de imagens aos jogadores. 5 milhões só para o Matias Rojas, o paraguaio que foi contratado no meio da temporada, e ele já está ameaçando entrar na justiça para romper o contrato. Aí o Corinthians teria mais um gasto, teria que pagar todo o contrato do jogador à vista. Então é uma situação que vai tentar administrar o novo presidente, o Augusto Melo. Tem a chegada do dinheiro, que é o que o Corinthians está tentando agora, a chegada do dinheiro do Murilo e também do Moscardo, que viajou para a França para tentar acertar com o Paris Saint-Germain, está liberado para acertar, e aí o Corinthians conta com esse dinheiro para quitar essas dívidas, pelo menos essas dívidas com os jogadores. Mas o time, com tantas dívidas assim, né, já vem falando em contratações e contratações caríssimas.
Uma delas com o Flamengo, Gabigol. A gente sabe que o Corinthians tem interesse na contratação de jogador e a partir do ano que vem vai entrar em contato com o staff do atacante do Flamengo para tentar contratar, para tentar chegar a um acordo, apresentar um projeto e aí contratar o Gabigol. Depois tem um acerto também com o Flamengo, que não é barato. Além do Gabigol, o Corinthians também se interessa no Everton Ribeiro, que está acabando o contrato com o Flamengo agora no dia 31 de dezembro, e aí o Corinthians vai tentar abrir uma negociação com ele. Ele deseja permanecer no Flamengo, tem outras propostas, o Cruzeiro, enfim, mas é um jogador que interessa também ao Corinthians. Além de Everton Ribeiro, também tem Thiago Maia e o Mateuzinho, 2 jogadores que o Corinthians cogita a contratação, fazer um time forte, aí pode colocar o Fausto Vera na negociação. Aliás, o Fausto Vera, saiu uma notícia agora no espn.com.br, é outra dívida do Corinthians, porque não pagou o time argentino. Então, mais um problema para administrar o novo presidente. E aí vem tentando muitos nomes, né? Vem tentando fechar outros nomes, procurando no mercado da Argentina, o Rodrigo Garro, que é meio atacante do Talleres, o Corinthians fez proposta, sondou atacante do Estudiantes, que deve ser negociado com o Benfica. Já tentou também o lateral Leonardo Godoy do Estudiantes, mas ele acertou com o Atlético Paranaense. Para você ver a situação, preferiu a proposta do Atlético Paranaense à do Corinthians. Então são muitas movimentações no mercado do Corinthians, mas a questão agora é que o time tem dívidas, precisa resolver essas dívidas e depois partir para as contratações para a próxima temporada. Tá fácil não pro Corinthians, viu, William? 9 jogadores saíram. Meu Deus do céu. Obrigado, Nicolete. Bom ano novo pra você, felicidades. Eu também faço muitas movimentações. Eu entro na loja da Ferrari, eu olho lá, eu fico olhando, como será que um dia pode, não pode? Eu só entro na loja da Porsche. Tá. Eu faço várias movimentações em vários locais assim, mansões. Eu me movimento muito. Lá na real, ali na hora do vamos ver, não dá. Você deixa de pagar a parcela do seu Gol Bolinha? Ah, não, hein? Porque senão tomam. Esse é o detalhe, senão levam. Nem do apartamento. Exatamente, então você trabalha com a sua realidade, Eu tenho que trabalhar com a minha realidade. O Corinthians está estranho, porque assim, ele já está perdendo o Moscardo, e não quis ficar com o Renato Augusto, não quis o Gil, o Fábio Santos se aposentou. Enfim, o Corinthians mais perdeu do que trouxe jogadores. Até agora, só o Hugo e... Nossa, me fugiu agora do Cuiabá, Ranieri. Isso. Do Cuiabá. Exatamente. Só isso até agora. Exatamente, e além dos nomes especulados, né? Eu acho que assim... Não é uma realidade única do Corinthians, tá? Futebol brasileiro, os clubes não têm uma saúde financeira, isso a gente sabe, é claro. Mas o torcedor, ele precisa minimamente dessa transparência. Então não adianta o presidente que vai assumir agora, já no comecinho de janeiro, prometer e falar, jogar nomes, e aí na hora do vamos ver, quem é que chega? Porque isso não é legal nem com o torcedor e nem com o jogador que vai chegar. Porque ele já chega pressionado pelo nome que o presidente levantou a possibilidade. Que a gente sabe, né, de Gabigol, para quem o Corinthians vai contratar, a gente sabe que o Corinthians vai descer um pouquinho, né, de qualidade, de nome, de grandeza. Claro. Enfim, o presidente ele já começou de um jeito muito errado e a gente também não vai julgar esses jogadores que entram na justiça, tá? Porque o que é certo e eles estão correndo pro certo. É verdade. Alô, nação corintiana. Tá aí o resumo, as notícias do Timão. Realmente está muito difícil, né? O Corinthians está encontrando dificuldade no mercado da bola, devido à sua fama, né, de mal pagador, devendo direito demais para jogadores que tá jogando, né, como o Matias Rojas, que já está cobrando essa dívida e ameaça sair do Corinthians, né? E infelizmente acabaram com o Corinthians. O Duílio fez uma péssima administração e o Augusto Melo vai ter muita dificuldade para contratar, né? O Corinthians está fazendo uma renovação no seu time e está encontrando dificuldade no mercado da bola devido à sua fama, né? Como diz a reportagem aí. Mas o Corinthians já está certo com o Diego Palácio. O Diego Palácio já é jogador do Corinthians, só falta só assinar, já tá tudo certo. E o Torre Félix, as negociações estão bem avançadas. É isso aí, galera. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like.